Será que, enquanto cristãos, sermos santos, separados, escolhidos de Deus, significa vivermos em uma bolha? Pegue a sua Bíblia, abra na carta de 1 Pedro e vamos juntas estudar a segunda parte do segundo capítulo dessa carta. E se você é nova por aqui, todos os outros estudos estão no nosso feed. Deixa a palavra guia nos comentários e nós te enviaremos o guia de estudo. Estamos vendo que Pedro traz uma série de recomendações sobre o proceder cristão. E até aqui no início desse capítulo 2, ele já tinha falado sobre o proceder de forma geral e alguns privilégios que nós, enquanto cristãos, desfrutamos em Cristo Jesus e por causa de Cristo. Mas agora, na segunda parte do capítulo 2, a partir do versículo 11, é como se Pedro ele fosse afunilando os tipos de relacionamentos e responsabilidades que nós temos nesse mundo. No estudo passado, nós vimos que os cristãos são chamados por Deus, povo escolhido de Deus, separados para sermos santos. Mas será que isso significa que nós devemos viver apenas dentro da nossa bolha? Será que só podemos ter amizades com cristãos? Será que devemos consumir apenas conteúdos produzidos por cristãos? Será que devemos servir apenas a cristãos? E é isso que nós veremos nessa segunda parte do capítulo 2, dos versículos 11 a 25. Acompanhe comigo. Como nós vimos no outro estudo, no versículo 11, ele chama aqueles irmãos de amados, não só porque eram muito amados por ele, mas principalmente por Deus. E na sequência ele traz uma exortação, uma correção em amor. Ele diz, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a carne. Então aqui mais uma vez ele está retomando aquela ideia do outro estudo. Não voltem às antigas práticas. Lutem contra a carne de vocês, porque agora vocês são regenerados, vocês têm uma nova vida, vocês estão em Cristo. Então não permitam que os antigos desejos dominem o coração de vocês. E é interessante porque ele chama esses irmãos de peregrinos e estrangeiros. Não só porque eles fazem parte da pátria celestial, mas porque esses termos faziam muito sentido para eles. Aqueles cristãos estavam sendo perseguidos. Por vezes, eles tinham suas casas tomadas, seus lares, e precisavam viver como forasteiros, indo de um lugar para o outro. Eles, mais do que ninguém, entendiam que aqui não é o nosso lar permanente. Mas verifique agora o que ele vai falar no versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então ele diz, vivam entre os cristãos de maneira exemplar? Não. Ele diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Aqueles cristãos estavam sendo acusados de todo tipo de rebeldia e rebelião. Eles estavam acusados de serem inimigos do imperador, lembrando que aqui quem era o imperador nesse tempo dessa carta era Nero. Então eles estavam sendo acusados de inimigos de Estado, como se estivessem todo o tempo tramando contra aquele império, e eles eram muito acusados por conta disso. E a orientação de Pedro é, vivam entre os pagãos, vivam no meio desse povo, mas vivam de modo exemplar, para que se eles os acusarem, eles vejam as boas obras de vocês, eles vejam o procedimento exemplar de vocês e glorifiquem a Deus. Não tenham argumentos para acusar vocês. Notem, minhas irmãs, que aqui Pedro ele nos ensina o princípio fundamental da vida cristã. Ele nos explica o que é corandel. Ele mostra que as evidências do verdadeiro cristão estão na vida cotidiana e não apenas dentro da igreja. Ou seja, a verdadeira vida de piedade do cristão acontece dentro do trabalho, na escola, no trânsito, dentro de casa. A nossa união com Cristo deve impactar as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. E esse é o nosso testemunho. Para que o mundo veja isso, para que o mundo veja esse procedimento piedoso e glorifique a Deus. A partir do versículo 13 até o 17, Pedro mais uma vez seduz o grupo e ele vai falar agora sobre o relacionamento do cristão, a submissão cristã às autoridades civis. No versículo 13, Pedro escreve: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, versículo 14, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pedro está nos ensinando que os cristãos eles devem sim ser submissos a todas as autoridades. E nós precisamos compreender que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Na família, os pais foram constituídos por Deus. Na igreja, os presbíteros são constituídos por Deus. No Estado, na política, os líderes políticos são instituídos por Deus. E nós precisamos prestar submissão,
obediência voluntária a esses líderes, porque essa é uma ordem do Senhor. Mas você percebeu o detalhe do início do versículo 13? É por causa do Senhor. A submissão cristã às autoridades, ela não pode ser uma submissão idólatra. Nós nos submetemos às autoridades terrenas, porque acima delas há alguém que é muito maior e que esse sim é o nosso Senhor. E o nosso Senhor, por causa dele, por obediência a ele, nos chama a nos submetermos às demais autoridades. E é por causa dele que nós nos submetemos, não é por conta dessas autoridades em si. Mas será que devemos ser submissos mesmo que essa autoridade seja má? No versículo 14, Pedro escreveu que as autoridades têm o dever de punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então a autoridade, ela também tem a responsabilidade de fazer o que é bom, de fazer o que é certo. E se ela não está cumprindo isso, ela está desobedecendo ao Senhor, ela está descumprindo a lei de Deus. E aqui também nos traz uma outra lição, o versículo 14. Nos mostra que Deus instituiu autoridades específicas para punir. Então não nos cabe pagar o mal com o mal. Deus instituiu autoridades responsáveis para fazer isso. E se alguém praticou mal, não nos cabe a vingança. Deus instituiu autoridades com responsabilidades próprias e autorização para punir, que devem corrigir aqueles que praticam o mal, mas não cabe a vingança às nossas próprias mãos. Pelo contrário, nos versículos 15 e 16, Pedro vai lembrar que nós somos livres e que nós não devemos usar essa liberdade como uma libertinagem para a gente viver da forma que nós queremos. Fala, vocês são livres em Cristo para fazerem o bem. Agora vocês podem escolher, através de Cristo, o que é bom, o que é justo, o que é santo. Antes vocês não conseguiam, mas agora, pelo poder do Espírito Santo, em Deus, vocês conseguem. Então, usem, desfrutem dessa liberdade por o que é bom. E no versículo 17 é como se Pedro trouxesse um resumo de todos os relacionamentos. Ele diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ele nos traz aqui um princípio de honra. Não importa quem é, não importa quem é a pessoa, não importa a condição social, não importa o que ela fez, nós temos o dever de tratar a todos com honra. Isso significa concordar com tudo? Aceitar tudo? Admitir todos os pecados? Não, mas mesmo ao discordar, nós podemos tratar as pessoas com honra e com respeito. Dos versículos 18 a 20, agora Pedro vai falar de um novo grupo. Ele fala dos escravos e senhores. Para aquele contexto, isso era muito comum. O Império Romano tinha milhões de escravos, a grande maioria da população, e muitos eram cristãos, então eles estavam muito familiarizados com essa situação. E quando o cristianismo chegou, ele teve grande impacto sobre essa cultura da escravidão. Era comum que os escravos vivessem na casa dos seus senhores, e muitos cristãos tinham senhores maus e perversos. Como deveriam tratá-los? Uma coisa é termos um bom senhor, mas agora quando o nosso senhor é mau, que desafiador, não é mesmo? Porque a gente consegue tratar bem quem nos trata bem, mas como tratar bem quem nos trata mal? E Pedro vai falar, da mesma forma, sejam submissos aos senhores de vocês, mesmo que estes sejam perversos. E ele vai além, ele diz que é louvável que alguém sofra por fazer o bem, porque não peca contra a sua consciência, mesmo que esse senhor seja mau. Se você tratá-lo de uma forma desrespeitosa, você vai estar pecando contra Deus e contra a sua consciência, porque você sabe que isso é errado. Mas se você permanece obediente, fazendo o que é certo, fazendo a sua parte, isso é louvável diante de Deus, porque você está sofrendo injustamente e Deus vê todas as coisas. E para nos trazer esse exemplo de forma mais viva e profunda, Pedro nos lembra da expiação de Cristo. O nosso Jesus, ele também foi rejeitado, foi açoitado, foi acusado, foi humilhado. E Pedro diz que nenhuma dessas coisas ele revidou. Ele suportou os sofrimentos, porque ele sabia que o nome do Pai estava sendo glorificado ali. E finalizando o capítulo, versículo 24 e 25, Pedro nos lembra que na nossa pior condição, Cristo se entregou por nós. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas,
mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Em Cristo Jesus, os nossos pecados foram tomados. Em Cristo Jesus, nós somos curados da velha vida. Que nós possamos desfrutar com alegria em Cristo Jesus dessa nova oportunidade. Que possamos ser ovelhas que ouvem a voz do pastor e respondem com obediência. Que a nossa vida seja um exemplo dentro de um mundo pagão. Que o nome de Deus seja glorificado. Amém.